Evangelho de Marcos, capítulo 16, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem, assentado à direita, vestido com uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Evangelho de Marcos, esse é um texto que trata da ressurreição do Senhor Jesus. Interessante que as primeiras pessoas a saberem da ressurreição eram mulheres. O ministério de Jesus, ele sempre estava rodeado de mulheres. Essas mulheres, a gente consegue identificá-las em outras passagens bíblicas. E eram mulheres presentes por onde que Jesus passava, assim como os discípulos. Maria Madalena, Salomé, Maria, eram mulheres que ouviam a mensagem de Cristo. Eram mulheres que acompanhavam, viam, testemunhavam, presenciavam os milagres que Jesus fazia. Então elas estavam sempre presentes. Esteve sempre presente durante o ministério de Cristo, durante as suas pregações, durante os seus milagres. Eram mulheres que conheciam o Senhor Jesus. Inclusive, sabia e ouviu a respeito dele que ele iria ressuscitar. Sabia, porque Jesus falou isso para os que estavam à sua volta, quando ele ressuscitasse ao terceiro dia, para ir à Galileia, que eles estariam na Galileia, para procurar por ele lá. Eram pessoas presentes no ministério de Cristo. Maria Madalena, por exemplo, era uma mulher que, se continuar a ler o texto, o próximo texto fala que Jesus tinha tirado dela, expulsado dela 7 demônios. Então é uma mulher que sentiu no próprio corpo o poder de Cristo. Sabia que ele era o Messias. Sabia que ele era o Cristo. Sabia que ele era o Filho de Deus. Porque eles acompanhavam o ministério de Cristo. E ouviu da boca do próprio Senhor Jesus que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ir para a Galileia. Só que elas foram para o sepulcro ao terceiro dia. Só que elas foram em buscar um Jesus morto. Porque é interessante, fala que elas compraram aromas para irem ungí-lo. Para que você leva aromas a uma sepultura? Porque você deduz que o corpo já está em decomposição e já cheira mal. E o propósito dessas mulheres em irem no sepulcro no terceiro dia é ir ungir um Cristo morto. Mulheres
que ouviram de Cristo, que viveram um milagre em suas vidas, mulheres que testemunharam, que presenciaram milagres, mulheres que ouviam a mensagem da salvação, do reino de Deus, que ouviram a mensagem da ressurreição, de que Ele ressuscitaria no terceiro dia, porém no terceiro dia elas foram buscar Jesus morto. E elas foram em busca desse Jesus morto. E elas foram ainda preocupadas com que elas iam tirar a pedra de lá. Mas elas tiveram uma grande surpresa, porque quando chegaram ao sepulcro, a pedra não estava no lugar. E já ficaram espantadas. Foram se aproximando, onde elas encontram um anjo. Um anjo onde recebeu aquelas mulheres. E onde entra, eles começam a dialogar. Porque eles já chegam dizendo: não vos assusteis, porque quando elas viram a pedra removida, com certeza elas não pensaram que Jesus ressuscitou, pensaram que roubaram o corpo. Com certeza elas nem passou isso para sua cabeça. E elas chegam assustadas e de repente o anjo fala: não se assusteis, não está aqui, olha aqui o lugar onde o puseram. Não é Jesus que vocês estão procurando, o Nazareno? Ele já ressuscitou. Ele transmitiu a mensagem, ele já ressuscitou. E os outros textos diz, ele não falou que ia na Galileia? Ele não falou para vocês procurar lá? O anjo começa a lembrar o que Jesus disse. E aí a ficha começa a cair. Ele realmente ressuscitou. Porém, diante de espantos, diante de algo inacreditável que aconteceu, mesmo elas tendo presenciado todas essas coisas, o espanto tomou conta. O texto fala que elas saem correndo e naquele momento elas nem conseguiram falar nada a ninguém. Depois do decorrer do texto, a gente vê que elas, quando passam aquele temor, passam aquele medo, elas vão ao encontro dos discípulos. Mas o que podemos tirar daqui para nossas vidas? Hoje no Brasil, o Brasil é um país considerado cristão. Apesar de uma porcentagem maior são católicos, e eles até, alguns espíritas, eles colocam na conta como cristãos. Mas o Brasil é um país cristão. É um país em que podemos ler a Bíblia livremente, onde a Bíblia é vendida em qualquer lugar livremente, onde há uma igreja a cada 50 metros aí, há uma igreja que pode pregar a palavra de Deus livremente. O Brasil, ele tem esses privilégios, diferente de alguns países em que você não pode dizer que é cristão, você não pode ter uma Bíblia. Se os guardas, os soldados te pegarem uma Bíblia na sua casa, você vai preso. Países muçulmanos, por exemplo, se alguém muçulmano se converter ao cristianismo, é condenado de morte. Ou se você for, no caso, evangelizar em um país, eles te deportam, e se você continuar insistindo, eles até te matam. Só que o Brasil, apesar de ser um país livre, onde a palavra de Deus está escancarada aí, até pela televisão, pelos rádios, pela internet, a palavra de Deus está escancarada. Mesmo assim, muita gente está indo em busca de um Jesus morto. Mesmo assim, ainda hoje, em nosso país, muitos estão cultuando a um Jesus morto. Muitos estão levando ofertas, como essas mulheres compraram aromas para ungir um defunto.
Muitos levam oferta a um lugar em que se cultua um Deus morto. Porque quando você vai em lugares em busca de mortos, quer dizer, essas mulheres foram num lugar onde havia mortos, na sepultura. E quando você faz ali um culto onde é para mortos, ali há mortos. Então, nesse caso, Deus não está ali, porque Deus é um Deus vivo. Deus está onde Ele vive. Num país tão livre que é a palavra de Deus, tem pessoas que vão a rituais buscarem consultar os mortos. O Brasil tem aí pessoas que fazem santos, fazem ali ídolos de pessoas que nunca ressuscitaram, ainda estão embaixo da terra. Pessoas fazem o seu santinho, fazem o seu Santo Antônio, Santo Expedito, Santo não vai das quantas, e se dizem cristãos, conhecendo a palavra, conhecendo o poder de Deus, conhecendo tudo sobre Jesus, mas buscam estas coisas. Então eles estão, na verdade, não cultuando ao Jesus vivo. Eles não estão em busca de onde Jesus está vivo. Eles estão indo onde Jesus não ressuscitou, na concepção deles. Como era a concepção dessas mulheres quando foram levar esses aromas para ungí-lo, porque elas foram em busca de um Jesus morto. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Apesar de ser um país cristão, muitos estão em Jesus buscando um Jesus morto, e Ele não está lá, porque Ele está vivo. Jesus ressuscitou, como diz o texto, e há evidências até científicas que as pessoas não olhem para o Jesus ressurreto. As pessoas olham para o seu ente querido que faleceu, quer ir consultar. A pessoa prefere se apegar a uma santa que nunca demonstrou poderes divinos para pedir algo, fazer as suas petições a ela, ao invés de ir em busca do Senhor Jesus que está vivo. Por isso que nós temos que anunciar o Senhor Jesus vivo. Por isso que nós temos que pregar contra o evangelho falso, contra aquilo que não mostra Jesus como o Senhor, como o Salvador, como absoluto, como o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que nós temos que transmitir Jesus para as pessoas, somente Jesus. Só isso. A nossa vida, o nosso comportamento, quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver simplesmente Jesus. Nós temos que imitá-lo, mostrar, Ele está vivo, você não está vendo, mas Ele está dentro de mim. Jesus, essas mulheres foram buscar Jesus vivo, mas na verdade onde estavam mortos. Jesus não está onde se cultua os mortos, onde há mortos. Jesus não está lá. Mas Jesus, Ele pode ir lá. Mas Ele pode ir lá para que fazer de que algum morto volte a viver. Jesus, Ele pode ir onde estão os mortos. Mas se vocês olharem todos os textos bíblicos, todas as passagens, onde que Jesus passou que havia um morto, aquele morto ressuscitou. Então Jesus pode ir até um lugar onde tem morto, mas Ele vai lá para fazer ressuscitar. Jesus nos buscou do espiritismo. Jesus tira as pessoas das drogas, onde há mortos espiritualmente. Jesus tira pessoas da onde a bebida, da onde a idolatria. Jesus transforma aqueles que estão mortos e dá nova vida. Ele faz de nós novas criaturas. E por isso que nós estamos aqui, para louvá-lo, para adorá-lo e para mostrar às pessoas que Jesus vive. E a nossa mensagem não é ficar falando de um monte de coisa, é simplesmente para falar de Jesus. Somente Ele salva e somente Ele tem poder de trazer aquele que está morto à vida novamente. Amém?
E quando enfim